Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. Continue acompanhando conosco o estudo do capítulo 10 do Evangelho de João. Ouça agora o versículo 10 desse capítulo, diz assim: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Nos versículos 1 e 2, Jesus já tinha se referido aos ladrões. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Sobre o que Jesus estava falando? E depois, o que ele quis dizer no versículo 12, quando se referiu ao assalariado? O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Puxa, quantas perguntas, não é mesmo? Mas vamos encontrar todas as respostas. Você está lembrado do que Jesus disse quando purificou o templo? A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Quando fizemos esse estudo, comentamos que na área do templo que Jesus purificou, foi encontrado um cofre 50 anos mais tarde, quando os romanos ocuparam Jerusalém. Neste cofre, localizado no templo, havia uma quantia correspondente a 7 milhões de dólares. Este dinheiro era produto de toda a comercialização feita no pátio do templo, uma área de aproximadamente 65 mil metros quadrados, onde eram vendidos produtos usados para os sacrifícios, que provavelmente custavam 20 vezes mais caros do que o preço de mercado. Eles tinham um esquema que forçava as pessoas a comprarem apenas deles. Sem dúvida alguma, fizeram do templo um negócio muito rentável. Mas Jesus chamou de ladrões a todos esses que conduziam esses negócios. No versículo 12 deste capítulo, observamos que Jesus se refere aos assalariados e diz que eles não se importavam com as ovelhas. Eles não passavam de homens contratados. Preste atenção nos versículos 11 e 12. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Jesus estava se referindo exatamente aos líderes religiosos porque eles eram os ladrões e salteadores e os assalariados. Eles faziam parte da organização religiosa por causa daquele esquema de negociações do templo que os tornava ricos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que eles eram mafiosos. Como já comentamos várias vezes, eles não se importavam, por exemplo, com pessoas como aquele paralítico do tanque de Betesda, que depois de 38 anos, esperando ajuda, foi curado por Jesus. Será que dá para explicar a insensibilidade e a dureza daqueles homens que nunca se importaram com aquele paralítico que agora passava pela rua, são, curado, em frente ao templo, carregando a sua própria cama? Eles não deram valor ao fato daquele homem estar curado. Eles também não se importavam que aquele homem estivesse andando agora. Não, mesmo aconteceu quando o cego de nascença passou a ver. Isso se repete várias vezes nos evangelhos. E a explicação dessa atitude indiferente está nesse texto. Eles não eram pastores. Eles eram assalariados, contratados, ladrões e salteadores. Eles estavam extorquindo o povo e só se importavam em ganhar dinheiro. Eles estavam lesando as ovelhas, preocupados em ganhar dinheiro. Não se importavam nem um pouco com elas. Ao mesmo tempo, temos as várias declarações de Jesus sobre quem ele é. Jesus falou não uma, mas 2 vezes: Eu sou o bom pastor. No versículo 14 lemos:
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus estava dizendo que tinha um relacionamento com o Pai. Ele conhecia o Pai e o Pai o conhecia. Ele chamava as ovelhas, a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, talvez até Nicodemos, o homem no tanque de Betesda e tantas outras pessoas. Estas eram as ovelhas. Ele podia dizer que conhecia suas ovelhas e elas o conheciam. Elas conhecem a minha voz e não vão atender a voz de um estranho, mas conhecem a minha voz e me seguem. Elas não seguirão um estranho. Jesus estava formando outro aprisco, chamando as ovelhas de um aprisco da religião tradicional, para formar um novo rebanho. Neste contexto, no versículo 16, Jesus disse: Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Que pensamento bonito, não é mesmo? Já ouvi várias aplicações para este versículo. Aquelas igrejas formadas por diferentes grupos étnicos têm a tendência de achar que apenas elas têm o chamado, a fé verdadeira, e nenhuma outra igreja tem. Eles pensam assim. Vez por outra encontro pessoas com esse pensamento citando o versículo: Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Aquelas igrejas mais fechadas, que têm grupos segregados, aplicam esse versículo para outros cristãos que não são da sua igreja. Já vi muitas aplicações para esse versículo. Creio que quando Jesus falou essas palavras, ele tinha no seu coração, principalmente, o povo não judeu. Provavelmente a maioria das pessoas que está me ouvindo agora não é de judeus. Devemos nos lembrar que no início da igreja quase todos os crentes eram judeus. Isso tem a ver com a chamada verdade da revelação judaico-cristã. Observamos no livro de Atos, até o capítulo 10, que todos os crentes da igreja eram judeus. Foram necessárias uma revelação e uma experiência forte com o Espírito Santo para mudar este quadro. O Senhor precisou falar com Pedro 3 vezes para convencê-lo que, na verdade, os não-judeus também estavam incluídos nessa nova igreja. Quando Jesus falou: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, estava provavelmente referindo-se aos não-judeus como parte deste novo rebanho, mas foi desta religião estabelecida que Jesus chamou os 12 apóstolos. Durante o seminário, ouvi uma palestra de um judeu messiânico. Depois da palestra, muitas pessoas foram cumprimentá-lo pelo ótimo sermão e tal. Um dos veteranos o cumprimentou dizendo: O senhor é o único judeu cristão que conheço. O palestrante respondeu: Você ainda não ouviu falar dos 12 apóstolos? Nós nos esquecemos que os apóstolos eram judeus. O início deste novo rebanho surgiu do velho rebanho de ovelhas do judaísmo, a religião tradicional da época. Mas, a partir daí, um novo rebanho foi formado, que incluiu ovelhas que não são desse aprisco. Podemos ver isto no capítulo 10 de Atos, quando não-judeus começaram a se converter. Talvez o versículo 16 do capítulo 10 de João sintetize esses primeiros versículos. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Quem é Jesus? Ele é aquele que está à porta do aprisco. No versículo 14, ele diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele é o caminho, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por meio dele. Ele é a porta desse aprisco. Ele é o único caminho para se poder entrar. Aqueles que têm uma vinda com Cristo também têm uma ida para Cristo. Encontramos pastagens e provisão para as nossas necessidades nele. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Este é o Jesus apresentado neste capítulo. O que é vida neste capítulo, hein? Vida é ser uma de suas ovelhas. Significa estar seguro, entrar neste aprisco através da porta que é Jesus e ficar salvo. Isto é vinda e ida e encontrar pastos verdes. Isto é ter vida abundante. O que é fé? Fé é ouvir a voz de Jesus e segui-lo. Fé é crer que ele é a porta das ovelhas. É crer que através de Jesus, indo a ele, encontramos vida e vida em abundância. É indo até Jesus que encontramos salvação, que significa comunhão com o Pai.
Atente para o convite de Jesus. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No capítulo 7 de João, Jesus fez outro convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqueles que vêm a Jesus, que têm sua sede e sua fome saciadas, mais tarde, acabam sendo também comissionados pelo Senhor Jesus. Agora vão, vocês já passaram por esta vinda a mim e já beberam a água viva. Agora deixem que esta água em você jorre para outras pessoas. Em outras palavras, a vinda de vocês foi muito importante. Vocês vieram, encontraram pastagem, suas necessidades foram supridas e agora estão indo. Que experiência maravilhosa, hein? Eu perguntaria para você: você já passou por essa experiência? Você já foi até Jesus? Já tem marcado esse encontro maravilhoso com Jesus? Já tem experimentado Jesus como pastor? É incrível como a gente pode perceber a bênção que é servir ao Senhor Jesus. Não existe outra coisa mais bonita do que realmente ter o coração aberto servindo a Jesus e estar disposto a aprender dele e depois também ir e ensinar a outros sobre este verdadeiro caminho, o único caminho que pode dar alívio, que pode salvar. O único caminho. Sempre é uma alegria poder estudar a Bíblia Sagrada com você. No próximo programa nós vamos continuar estudando. No próximo programa nós vamos estudar o capítulo 10 de João, continuando o nosso estudo a partir do versículo 17. Nesse capítulo, Jesus usa uma figura de linguagem, a figura do aprisco de ovelhas. Ele fala sobre um novo aprisco que se formaria. Lembra que comentamos com você que é importante rever sempre o capítulo 9 para poder entender bem o capítulo 10? Então, no capítulo 9, lemos sobre a cura de um cego de nascença que, depois de ser curado, foi excomungado da sinagoga. Por quê? Porque ele creu abertamente em Jesus. Ele declarou Jesus como Senhor. Ele prestou adoração a Jesus. E por causa disso ele foi excomungado. Este foi o cenário no qual Jesus deu um grande ensinamento. Bom, nós vamos hoje ficando por aqui, mas eu quero lhe convidar para o próximo programa. Como disse, vamos continuar estudando João capítulo 10. E vamos continuar aprendendo cada vez mais de Jesus como o pastor amado. Até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.